vôlei também destaque aqui no Magazine Band Esportes. A gente recebe o Alexandre Rivetti, que é técnico do Brasil Quirim, equipe de Campinas, que vai disputar os torneios masculinos na próxima temporada. Tudo bem, Alexandre? Obrigado pela visita. Boa noite. Boa noite, Patrick. Boa noite, assinantes. Vamos falar um pouquinho do vôlei aí lá de Campinas, que estamos montando uma grande equipe lá. É muito bacana. É um projeto que, na verdade, tem sequência, né? Que já nos últimos anos esteve na cidade, mas vocês estão fazendo contratações, enfim, com a força desse novo parceiro, novo patrocinador. A promessa é de brigar entre os melhores, né? Com certeza, né? Montamos uma equipe muito competitiva, repatriamos alguns jogadores que estavam fora do país já há algum tempo e conseguimos montar um elenco muito forte para essa temporada de Paulista e Superliga que vem pela frente. Hoje, o bom jogador de vôlei do Brasil, ele vai para o exterior se ele quiser viver uma experiência diferente de vida ou um tipo diferente de jogo para, de repente, completar a formação dele como profissional, porque aqui as oportunidades são, no mínimo, tão boas quanto as que a gente tem na Europa, no Japão, né? Hoje a gente tem um campeonato que possui algumas equipes, alguns projetos que não deixa nada a desejar com os patrocinadores lá fora, né? Hoje aí no mercado lá fora tá meio complicado em relação a pagamento de salários, clubes atrasando, tem a crise na Europa que deixa também o vôlei lá sofrer um pouco, principalmente na Itália, né? Então a gente hoje no Brasil tem um campeonato que vem cada vez mais ficando mais forte em relação a patrocinadores e pessoas investindo no esporte. Grécia também é um campeonato que já levou bastante brasileiro, né? Sim. E com a crise toda deve ter ficado bem difícil a coisa por lá, né? Sim, hoje você tem o campeonato russo muito forte, né? O campeonato com dinheiro, né? Muito dinheiro, o campeonato turco, né? E o campeonato polonês. Uhum. O polonês é realmente o povo mais apaixonado pelo voleibol, né? E no voleibol turco a gente viu uma ascensão muito boa da equipe feminina, né? Do vôlei feminino. E no masculino, será que a coisa vai acompanhar? A gente vai ver esses investimentos transformarem a Turquia também numa forte equipe no masculino? Não sei, Patrick, porque no feminino teve o dedo de um brasileiro, né? O Marco Aurélio que estava lá, conseguiu montar uma estrutura muito parecida com o que a gente tinha aqui, né? Lá em Saquarema. No masculino a gente não tem ainda esse investimento na seleção. Eles estão investindo muito, os clubes investindo muito nos jogadores estrangeiros e ainda não conseguiram formar uma seleção tão forte para competir diretamente com o Brasil, ou entrar numa liga mundial para poder estar aparecendo jogadores aí tão fortes, né? Na Turquia. Você está vendo toda a movimentação em torno da seleção brasileira de futebol, né? Nesse momento, você acha que o foco no futebol acaba sendo muito forte por esses eventos da FIFA e aí as outras modalidades perdem um pouco de espaço? Ou você está sentindo que a coisa tem rodado do mesmo jeito que foi nos últimos anos? Não, o futebol ele ocupa muito espaço na mídia, né? Principalmente sendo aqui no Brasil, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Caso de Giovani, por exemplo, o técnico está atrás de um patrocínio e não conseguiu muito por causa da Copa das Confederações e Copa do Mundo, porque o investimento está sendo feito visando a Copa das Confederações e Copa do Mundo, então as empresas estão voltadas para isso nesse momento. Então realmente os outros esportes eles sofrem bastante com o futebol nesse momento. O torcedor está meio maluco, né? Porque ele se apaixona ou, sei lá, curte uma seleção que não consegue jogar bola no nível das melhores. Ontem começou vaiando a seleção da Espanha para depois aplaudir, né? Porque o que a Espanha fez no primeiro tempo contra o Uruguai, eu não sei se dá para imaginar o que seria, Alexandre, um time semiprofissional de vôlei, por exemplo, encarando algumas das melhores seleções do mundo. Ia ser esse desequilíbrio que a gente viu aí com o Tahiti em campo na Copa das Confederações? É muito desequilíbrio, né? A gente encontra isso principalmente em jogos regionais e jogos abertos até. Antigamente se jogava times que se formavam no interior, em algumas cidades, que não eram atletas, que eram ex-atletas ou atletas que não eram profissionais e acabavam jogando contra atletas profissionais, né? Então você via muito desnível, né? Às vezes no Pan-Americano acontece alguma coisa assim, né? Vem uma seleção lá da América Central, aí pegam o Brasil, aí não dá nem para começar, né? Não tem condição de você comparar atletas que treinam diariamente, às vezes 2 vezes por dia, né? Com atletas que realmente se juntam ali para formar uma seleção, um time para poder encarar o time mais forte. Agora eu falei da Espanha.
É possível imaginar alguma coisa parecida para o vôlei? Não, né? Porque a bola sempre tem que passar para o outro lado. O que a Espanha faz com a posse de bola é um negócio genial, né? Eu acho que a nossa seleção, a seleção que foi dos anos aí do Giba, do Ricardinho, a seleção que ganhou tudo no mundo, é uma seleção que dá para se comparar com o time da Espanha, né? Uma seleção que era bonita de se ver jogar, jogava fácil, né? Com várias variações de jogo, sistema de jogo, sabe, com bolas aceleradas. Então o mundo copiou muito o Brasil em relação àquela seleção, né? O que hoje a gente vê a Espanha no futebol, aquela seleção de vôlei brasileira foi sensacional também. Verdade, né? O Brasil ganhou 3 mundiais seguidos, fez 3 finais olímpicas seguidas, né? Ganhando um ouro e 2 pratas. E Liga Mundial, tem gente que não tem nem espaço na prateleira mais para pôr troféu, né? A quantidade que o Brasil ganhou, chegando a Itália, ultrapassando a Itália, se tornando o maior vencedor da Liga Mundial. Que, aliás, já começou bem para o Brasil esse ano, e o Alexandre vai falar também a respeito dessa renovada e boa seleção do Brasil. Alexandre, o jogador de vôlei é perna de pau em geral, assim? Se tiver que bater uma bolinha, não? Olha, a gente tem o costume de começar sempre os nossos treinamentos com futebol, eles adoram, né? Então, o aquecimento ali... O aquecimento quase todo dia é futebol, eles gostam muito, né? E vou te falar uma coisa, é difícil se assistir ali, viu? É? A coisa é feia, viu? Então faz assim, filma pra gente, manda pro bandesportes.com.br, porque tá valendo essa bola aqui da Copa das Confederações, e aí assim, se for muito bacana o lance, tá valendo, e se for muito bizarro também, entendeu? A gente vai pros 2 extremos aí, é a bola oficial da Copa das Confederações, você manda o vídeo pro bandesportes.com.br, tá lá no nosso site como você faz para participar, algumas coisas já chegaram bem divertidas e a gente continua esperando a sua participação. De repente pode ser o Alexandre filmando aí os grandalhões do vôlei, né, em ação para fazer o aquecimento batendo uma bolinha. Tem que tomar cuidado também para não lesionar, né? E às vezes, né, esquenta o clima lá, né, porque ninguém quer perder, e aí às vezes o negócio pega um pouco, tem que terminar antes o jogo ali deles. E tem articulação que no vôlei é bem maltratada, né? Tornozelo, joelho, tem que tomar bastante cuidado, né? Tem, mas eles geralmente levam na boa, né? Eles não entram em dividida ali, fazem uma coisa mais recreativa, mas que aqueça bastante para começar o trabalho ali com bola. Alexandre, a gente passou anos falando da seleção de futebol, que ela poderia participar de uma Copa do Mundo com time A e time B, que ela poderia montar 4 times, que o Brasil tinha nível para encarar qualquer seleção do mundo. A gente pode falar isso do vôlei do Brasil ainda? Pode sim, viu, Patrick? Hoje o Bernardinho já faz isso, né, com o Rubinho. Eles estão com uma seleção B lá. Estão formando agora uma Sub-23 também. Vai ter o Campeonato Mundial Sub-23. Então eles estão com bastante jogadores, né? Quem sofre bastante são os clubes, porque a gente fica sem os jogadores uma boa parte do ano. Mas eles estão com a seleção B, vai sair agora em amistoso pela Europa, né? Então eles estão dando bastante atenção para essa renovação e para se colocar jogadores novos na próxima Olimpíada. É porque tem um problema de calendário aí, principalmente para quem é bem sucedido. Aí o jogador tem muito cara bom que não vai para a seleção, porque não tem espaço para todo mundo. E aí nesse momento, esse cara bom que não foi para a seleção está descansando, né? Ou já descansou e está treinando, começando a treinar para a próxima temporada, mas tem muita gente que está com uma das seleções, como você falou, né? Uma garotada vai ser selecionada também. Aliás, tem sempre uma garotada vivendo o clima de seleção em Saquarema, né, Alexandre? Que é importante para o desenvolvimento do vôlei brasileiro. Você vê alguma perspectiva de mudança no calendário, de adaptação do calendário, para os clubes não sofrerem tanto, ou para os jogadores não sofrerem tanto? Essa Superliga já foi mudada, fizeram uma reunião, né, onde o Bernardinho sugeriu um calendário que foi aprovado. A Superliga ela começa esse ano mais cedo, ela começa em setembro. Ela vai ter um problema que vai encavalar junto com o Paulista, né? Então o Campeonato Paulista ele vai ter momentos que vai estar jogando Superliga, que vai ter parada da Superliga e o Campeonato Paulista rolando. Então para o público que assiste vai ser meio complicado entender o que está acontecendo em cada momento. E é um problema bem localizado, né? Porque nem todo estado tem o estadual com a força que o Paulista tem, né? Sim, então os clubes de São Paulo eles ficaram de um lado e os clubes do resto do Brasil ficaram de outro. Então, como são 10 clubes ali que votaram, ficaram 6 de fora contra 4 de São Paulo. E a gente preferia começar em outubro o campeonato, em vez de começar em setembro. Mas fomos votos vencidos lá na reunião.
Mas enfim, foi bom para o vôlei começar também antes. Eu acho que a visibilidade do vôlei aumenta. Você tendo, as empresas preferiam ter um campeonato mais extenso, mais longo aí para poder ter uma visibilidade maior. Vamos ter a Copa do Brasil também, que foi criada em janeiro. Isso é legal, hein? Que classifica para o Sul-Americano, né? Classifica os 2 clubes para o Sul-Americano, essa Copa do Brasil, para a Superliga, para se jogar essa Copa do Brasil. Né? É um campeonato muito legal que foi criado, né? E que vai dar um clima de mata-mata, né? Como se fosse futebol, a Copa do Brasil futebol, né? É um jogo de mata-mata ali que você vai subindo e chega na final, né? Então é muito legal. Classificam 8 equipes dentro da Superliga, os 8 melhores. E eu acho que, e até conversando com muita gente do vôlei, fiquei com a sensação de que nos últimos anos a primeira fase da Superliga ela ficou muito intensa, né? Então os times jogavam mais de uma vez por semana, meio que de uma vez ali, janeiro, fevereiro, e aí muitos jogadores chegavam aos playoffs já bem desgastados, né? Com dificuldade de jogar o seu melhor vôlei. De repente, começando um pouco antes, dá para dosar um pouco mais essa intensidade, né? A ideia é essa, você ter menos jogos durante a semana, né? Ter um jogo por semana, para que os jogadores se preparem melhor, não aconteça tantas lesões, porque o ano passado tivemos muitas lesões durante o campeonato. E eu acho que a fórmula ficou muito legal. Agora precisamos ajustar alguns pontos. Eu acho que isso aí vamos testar esse ano, né, nessa Superliga, como vai funcionar, e aí ajustar para a próxima, para que a gente tenha um campeonato muito mais redondo e muito mais qualificado aí. A gente sabe que no vôlei muitas gerações vitoriosas aí do Brasil se fizeram na repetição, né? Treinos exaustivos, quantas vezes a gente falou, né? Frank, Salgueiro, o Brasil está treinando de manhã, vai jogar à noite, aí dá uma parada numa escala, o Bernardinho bota os caras para treinar de algum jeito, no aeroporto e tal. Agora, também é difícil dosar isso com relação às lesões, ao desgaste que esse tipo de repetição provoca. Hoje já se repete um pouco menos, ou o voleibol realmente, pelo nível de dificuldade do entrosamento que é necessário, ele continua se fazendo na repetição? A repetição é bem menor hoje, né? Mas existe o treinamento é intenso, né? E o masculino cada vez mais intenso, né? Os jogadores são mais fortes, o jogo é mais rápido, então acaba acontecendo as lesões, né? Mas você tem que ter um controle muito maior, principalmente com os jogadores mais velhos. Se você não tiver um controle, realmente ocasiona lesões. Ou a FIVB está testando o set de 21 pontos, né? Querem diminuir também por causa da televisão. Então, Você acha bom? Eu não sei te falar ainda, né? Eu acho que o jogo ele diminui, o tempo de jogo diminui, mas eu nunca testei, nunca vi para ver se realmente é uma coisa que vai ser legal. Eles estão testando, pode ser que até o Paulista seja jogado com essa regra se for aprovada. Mas ainda a gente não sabe, ainda não tem nenhuma resposta em relação a isso. Interessante. Vamos dar uma olhada na reportagem do Marcelo Rosenberg, aproveitando a presença do professor Alexandre Rivetti, técnico do Brasil Quirim Vôlei de Campinas, para a gente ver como é que foi a apresentação do novo time de Campinas no voleibol masculino. Por alguns meses, a torcida de Campinas dormiu apreensiva. Foi o medley anunciar que não iria mais patrocinar o time masculino de vôlei da cidade que as especulações começaram. Será que imagens como estas, de ginásio lotado e jogos inesquecíveis, ficariam apenas na lembrança? A empresa de bebidas Brasil Quirim tratou de dar a resposta. Ao abraçar o projeto, garantiu a continuidade da equipe e a festa no ginásio do Taquaral por pelo menos 4 temporadas. Campinas é uma cidade que tem uma pujança nacional. O investimento que nós estamos fazendo é para que se possa construir um time de alta performance, que esteja brigando pela ponta em todos os campeonatos que vai participar, o estadual, os regionais, a liga, né? E estamos olhando aqui um horizonte de 4 anos. O modelo de gestão adotado pelo clube também pesou muito para que a parceira decidisse bater o martelo. Embora o foco principal continue sendo a conquista de um título relevante, o trabalho realizado nas categorias de base, bem como as ações sociais, motivaram a assinatura do contrato. Claro que tem a parte profissional, que a gente é o ganhar ou perder, claro que a gente também quer ganhar. Mas eu acho que a grande diferença de tudo é que a gente está usando o esporte para poder melhorar cada vez mais a comunidade, a população, estar o tempo inteiro
em atividade, né? A base foi mantida. O líbero Alan, o ponteiro Diogo, o oposto Rivaldo, os centrais Gustavão e André Heller e o levantador Rodriguinho permanecem. No banco de reservas estará um treinador que conhece o Campinas como poucos. Alexandre Rivetti foi assistente de Marcos Pacheco na última temporada. Uma grande oportunidade na minha vida. A eles juntam-se caras novas como a do central Vini, do levantador Paulo Renan, dos ponteiros João Paulo Bravo, João Paulo Tavares e Mineiro e do oposto Bérgamo. Um time que, assim como a torcida, vai fazer muito barulho. E trouxemos jogadores esse ano que com certeza que vai ajudar muito. Eu acho assim, tem jogadores aqui que com certeza vai poder ajudar. Eu acho que o que pecou na gente no ano passado para esse ano foi isso daí, acho que as lesões e aquela perspectiva de títulos, cara. Olha aí, hein? E aquele camisa 6 você não consegue pôr para jogar, levantando um pouquinho? Já tentamos. Tal do Maurício Lima, não? Já tentamos, hein, Patrick? Já falei com ele várias vezes ali, mas realmente ele não quer voltar, não. Já aposentou mesmo. Para quem não viu, para quem é mais novo, foram mais de 500 jogos pela seleção brasileira e eu acho que dá pra dizer que foi um gênio, né, do voleibol. Um cara totalmente fora da média, né? Ele é sensacional, viu? E como pessoa, como jogador, tem vezes que ele bate bola lá com a gente lá e você vê a diferença técnica dele nos gestos ainda, mesmo parado, você vê que a qualidade dele realmente é fora de série. Não é à toa que entrou pro Hall da Fama, né, do voleibol, com merecimento, né, porque foi um cara que viu jogar, realmente acho que foi um dos melhores levantadores que o mundo já viu jogar. Agora, pro lado bom e pro lado ruim em termos de seleção, dá pra gente dizer, porque enquanto o Maurício estava em forma, todo mundo sabia que dava para mais um só jogar na seleção e olha que demorou muito tempo para o Ricardinho conseguir ser o titular, só no final da carreira ali do Maurício. Hoje, tudo bem que a gente tem o Bruno, que acho que o Bruninho chegou num nível que sabe que está realmente destacado dos levantadores brasileiros, mas o William acabou de crescer e chegar à seleção, o Marlon teve as suas chances. Acho que é uma posição que está um pouco mais aberta, mas com o nível lá em cima ainda, né? Sim, a gente tem alguns levantadores aí, né? Não são muitos, mas a gente tem o Rafael mesmo, que está na Itália, né? Tem o Bruno. Nossa, ganhou tudo com o Trentino. Sim, ganhou né? tudo com o Trentino, tem o William, tem o Bruninho, né? O Sandro mesmo no SESI, que é um grande jogador, né? Então, a gente tem alguns jogadores aí que podem suprir a seleção, né? É uma posição carente nos clubes, é uma posição que você vê os garotos chegando, você não vê tanta qualidade nos garotos que chegam. É uma posição difícil hoje para o Brasil, acho que é uma das mais difíceis, é o levantador. Qual que é a relação de altura que você tem que ter ainda com um levantador? A gente sabe que tem uma passagem importante pela rede, se possível, se você tiver um bom levantador de 2 metros, você vai agradecer, mas qual é essa relação? Eu acho que já foi, todo mundo tenta ter um levantador grande ali para você não ter um buraco na rede, né, em relação ao bloqueio. Mas é complicado você não ter uma qualidade e privilegiar a altura só. Já foi feito isso e a gente tem alguns levantadores que são grandes, tal, mas não tem uma qualidade tão boa quanto os menores. Né? Então, acho que o vôlei está repensando algumas situações de valorizar um pouco mais os jogadores que são um pouco menores, mas que têm uma qualidade muito boa na mão para poder distribuir o jogo. Né? Vocês vão fazer trabalho de base nesse projeto? Sim, eu estava com o juvenil, né, até assumir o adulto. O juvenil ele continua, o infanto continua, disputando o Campeonato Paulista. A temporada deles é diferente da do adulto, né, começou em fevereiro e termina em novembro. Então eles estão jogando o campeonato agora, está rolando o campeonato deles. E a gente tem uma base muito legal lá, os meninos de fora, tem uma estrutura toda montada lá com casa, alimentação e tem uma sequência de trabalho. A gente utiliza vários meninos na categoria adulta também. Esse sempre foi um diferencial do vôlei brasileiro, né, Frank? Formar os jogadores muito bem, né? Com certeza, né? Ter essa renovação e o principal de tudo isso, né, Alexandre, é ter o acompanhamento da seleção, de comissão técnica da seleção, né? Porque você vai sabendo, você vai identificando as características de cada um. Quando chegar no adulto, você já sabe como aproveitá-lo também para a seleção, né? Eu acho que isso é importante também. Uma pena que nem todos os clubes tenham as categorias de base assim organizadas para poder colher esses frutos, né?
E eu tenho a impressão também que, como são projetos bem estruturados e tal, que passam quase todos eles pela parte educacional e tal, você tem um estímulo para os pais, né, Salgueiro? Muitos desses garotos saem da cidade, são muito novos quando deixam a casa dos pais. Então ter a segurança, o vôlei tem uma imagem muito boa, né? Em termos de organização. Então ter essa segurança facilita que os pais encorajem e apoiem os filhos nesse caminho duro que é ser atleta no Brasil. Né? E é uma imagem mais positiva, por exemplo, que o futebol. O futebol não tem uma imagem tão positiva como a do vôlei nos bastidores, em se tratando da molecada começando, inclusive. Eu acho que isso, passar confiança, realmente, aí me lembra aquela frase do Luxemburgo, né? Que não adianta ser bom, tem que parecer ser bom. E o vôlei tem essas duas coisas, é bom e passa uma visão, uma imagem muito positiva. Queria só perguntar um negócio pro Rodrigo do seguinte, para trazer uma realidade do futebol, que é o que eu convivo mais, por exemplo, você tem acompanhado a seleção brasileira fazendo uma reformulação e passando por um trauma profundo, né? As reformulações recentes que o vôlei passou de geração para geração agora, as recentes, não teve tanto trauma assim não, né? Manteve mesmo um nível alto, mesmo mudando. O que houve, será? Surgiram os talentos e houve a substituição ou foi feito de forma gradativa? Eu acho que vem sendo, né, feito de forma gradativa. Você vê ainda Dante na seleção, que é um jogador mais velho. Você vê alguns jogadores que foram preparados, como o Bruninho já vem há um tempo, ele é novo, mas é um jogador que já vem sendo preparado. E os outros jogadores, que foi o que eu falei para o Patrick, vêm sendo trabalhados na seleção B. Então essa seleção B, ela vem dando suporte para a seleção A. E aí o jogador, ele vem gradualmente assumindo a posição de titular na seleção A. É o caso do Lucarelli hoje, que é hoje, para mim, eu acho que é o melhor jogador do Brasil que a gente tem aí na função. Né? Ficou entre ele e o Giba. Ele chegou até a treinar, foi junto com a seleção para lá e acabou não jogando. Mas com certeza vai ser o jogador titular da posição aí na Olimpíada aqui no Brasil. E é um jogador fantástico e que vem sendo trabalhado das categorias de base, desde a categoria infanto, da categoria juvenil, depois a seleção sub, e aí até chegar a assumir agora o posto de titular, que vem jogando a Liga Mundial como titular. Então é um processo gradual, né, trabalhoso, mas que vem sendo com muito carinho, cuidado, para que a gente tenha essa renovação e o nível do Brasil não caia. Porque o nível lá fora é muito alto, né? A gente tem seleções como a Rússia, que foi campeã olímpica, como outras seleções que vem crescendo, a Polônia mesmo, e outras seleções que vão brigar diretamente pelos títulos. Então o Brasil está com um trabalho bem estruturado. A Saquarema é sensacional, o trabalho que o pessoal faz lá, com a coordenação do Bernardinho, do Zé Roberto. É um trabalho sensacional e que o vôlei está de parabéns em relação ao trabalho que faz lá. Quanto que não chegar à seleção pode desestimular um bom jogador? Aí é trabalho do técnico mostrar para ele que não é demérito não chegar a uma seleção como a brasileira, por exemplo. O cara pode ser muito útil para o seu time. Hoje os jogadores, eles têm um mercado de trabalho onde se ganha um bom nível de dinheiro. Então, muitas vezes tem jogadores que não servem tanto para a seleção, mas que tem um mercado aberto tanto na Europa, aqui no Brasil, e são importantíssimos em algumas funções. Então eles têm uma profissão ali e aí não visam de repente tanto a seleção, mas dentro do que eles fazem, eles são muito importantes. Você tem o caso, por exemplo, do Felipe, que é um jogador que joga no Sada Cruzeiro, é um jogador sensacional, um ponteiro, muito bom. Só que para o nível de seleção brasileira ele não é tão usado, mas é um jogador importantíssimo na função que faz para o clube. Então você tem jogadores desse tipo pelos clubes e que são fundamentais para você montar Lorena mesmo, né? Lorena mesmo. Muito bem nas últimas edições aí de Superliga. Sim. Né? Não chegou à seleção. Aí ele pode reclamar, enfim, o Bernardinho pode ter os motivos dele, mas a seleção continua muito bem e ele continua muito bem, né? É um espaço limitado ali para as convocações. E intercâmbio, com o voleibol brasileiro tão forte, não ter essa possibilidade mais frequente de viver a experiência na Polônia, na Rússia, a Liga Mundial dá conta disso, quer dizer, o Brasil consegue enfrentar essas seleções vezes suficientes aí para que o time não perca essa característica aí de nível internacional? Consegue, o Patrick. O Bernardinho, ele tem uma estratégia muito boa em relação a isso. Você vê que o primeiro amistoso que ele fez agora antes da Liga Mundial foi exatamente contra a Rússia. Ele vai diretamente naqueles que ele acha que realmente vão incomodar ele, e ele vai lá para saber como está o time da Rússia. Então ele jogou 2 vezes lá na Rússia contra o time da Rússia.
e foi um time que ele acabou de perder a Olimpíada, né, para a Rússia, ele foi direto já ver como os caras estão. Então as informações são trocadas bastante. Hoje você tem a internet, você tem o mundo globalizado do jeito que está, então ninguém se esconde. Então você sabe o que está sendo feito lá, você vê o jogador atuando no campeonato europeu, você sabe o que está acontecendo, então você consegue estar muito por dentro. E o Brasil, esse intercâmbio, ele é muito forte, tanto em clubes como seleção, então isso está muito tranquilo em relação ao Brasil, perto dos outros times do mundo. O que você pode falar para a gente de objetivos do projeto? Tem um tempo de maturação aí para vocês chegarem aos títulos, de repente... Enfim, pode ser um grande projeto que não alcance os títulos, mas não imagino que esse não seja um objetivo, né? Sim. Não, já começou o projeto com uma sede muito grande de títulos, né? A gente já está um bom tempo lá em Campinas, a torcida merece isso, porque é uma torcida sensacional lá e apoia o time, perdendo, ganhando, está sempre apoiando o time. Né, os jogadores que ficaram do projeto lá são jogadores que sentiram isso na pele, a tristeza de estar perdendo um patrocinador e a alegria de estar ganhando outro patrocinador, né? Então eles estão muito imbuídos de se juntar para conseguir uma coisa muito boa. Eu tenho certeza absoluta que esse time ele vai conseguir dar muitos frutos lá para Campinas e a gente vai conseguir alcançar títulos que a gente até então não tinha conseguido alcançar. Então o objetivo ele é grande, ele já começa grande, né? A responsabilidade é grande também, né? Mas eu acho que com o trabalho do dia a dia e com o grupo unido em relação ao que a gente quer, a gente vai conseguir chegar nos nossos objetivos. Bacana, desejo muita sorte. Vem um mosquitinho agora aqui dentro do estúdio. Incomodar o Alexandre, obrigado pela visita, espero que dê tudo muito certo, que realmente o projeto decole rápido aí nas suas mãos. Obrigado, viu? Obrigado, Patrick, aí, a todos os assinantes do Band Esportes. Contamos com a torcida de todos vocês aí lá em Campinas para o nosso time aí. Vou ficar torcendo. Alexandre Rivetti, técnico do Brasil Quirim, esse vai ser o nome, Brasil Quirim Vôlei, né? Brasil Quirim Campinas. Brasil Quirim Campinas, né, no voleibol masculino. Você vai começar a acompanhar aí esse time, né, a partir do Campeonato Paulista. E como disse o Alexandre, já entra com sede de títulos para brigar entre os melhores.